de fazer, digamos assim, a gravação, né? E vai ser gravada, a aula está sendo gravada porque, né, ela, mais tarde ou amanhã pela manhã, ela estará disponibilizada na plataforma Classroom. Claro que eu vou mostrar para vocês que eu tenho um canal no YouTube e, como o semestre passado nós já tivemos aulas remotas, a partir do dia 16 de março, as aulas foram suspensas, e muito dessas temáticas que eu vou trabalhar com vocês, elas estão hospedadas lá no meu canal do YouTube. Está privado, mas eu vou colocar, ao longo das discussões, eu vou colocando os links, certo, do canal, para que, se alguém quiser acompanhar a aula, alguém que perdeu a aula pode, não é, acompanhar a discussão das aulas pelo canal do YouTube. Essa aula, ela depois de gravada, né, quando ela for processada, porque demora um pouco o processamento dela, ela será disponibilizada também aqui na plataforma. Claro que, como às vezes eu utilizo vídeos, como eu vou utilizar hoje um vídeo de basicamente 20 minutos, vai ficar aquele interregno dentro da aula de 20 minutos, porque ela precisa ser gravada, e eu ainda não experimentei se tem como dar uma pausa na gravação e continuar a gravação. Conquanto que, se eu tiver tempo, eu posso fazer a edição da aula para ser disponibilizada lá no YouTube. Eu creio que é isso, desejar a vocês as boas-vindas, não é dizer que eu estarei sempre aqui por volta das 10 para as 7, 5 para as 7, não é, para que a gente possa ter esse encontro semanal. E eu vou agora, né, vou desligar a minha câmera e vou apresentar para vocês o programa da disciplina, para dizer para vocês como foi que eu preparei. Lembrando que esse material, acho que vocês, a maioria de vocês, eu vi que só 3 pessoas ainda não aceitaram o convite para participar lá da sala de aula, 3 ou 4, mas a maioria de vocês já está participando. Eu creio que vocês já perceberam que na plataforma tem os textos que eu vou utilizar durante o semestre, né? Já está lá a primeira e segunda unidade. Então, vou dar uma desligada aqui na câmera e vou projetar o slide. Pronto, já está projetado o slide. Programa da disciplina, a ementa. A ementa, como vocês sabem, ela traça temas para a discussão da disciplina, ou para, geralmente, a escolha dos conteúdos. Alguém faz a ementa, geralmente o professor responsável, e, de repente, se modificar de professor, o professor elabora, não é, um programa conforme a ementa. Não fui eu que elaborei essa ementa, portanto, não é, ela está aí colocada, e desses temas, que são temas largos, longos e grandiosos, eu separei alguns conteúdos, porque, como eu disse para vocês, em 30 horas, praticamente, vamos ver pouca coisa. Mas quem pensou em ementa, pensou da seguinte forma, e aí eu creio que pensou mais a antropologia jurídica do que a própria antropologia, apesar da disciplina, o nome ser antropologia, não ser antropologia jurídica. Então, quem pensou em ementa, pensou objeto, conceito, métodos, correntes, campos da antropologia jurídica. Etnocentrismo, identidade cultural e alteridade, diversidade cultural. O direito e a antropologia enquanto instrumentos de compreensão da cultura jurídica. Movimentos étnicos culturais, pluralismo jurídico, fundamentação do direito numa sociedade multicultural. Então, perceba que são, como eu falei para vocês, grandes temas, não é? Desde, não é, os conceitos, os métodos, as correntes que eu vou apresentar da antropologia,
porque ela é o objeto da nossa disciplina, e dentro desse objeto, né, vamos ter sistemas do etnocentrismo, da identidade, da alteridade e da diversidade, né, dentro desse texto da própria antropologia, não é, ou do conceito de antropologia. Temos que falar sobre essa relação do direito e da antropologia, e, claro, certo, falar do pluralismo jurídico, da sociedade multicultural, e especialmente, não por que, como eu falei para vocês, por que o direito precisa da antropologia? E por que a antropologia precisa do direito? A antropologia tem muitas ciências afins, né? Ciências que ajudam a antropologia se estabelecer. E o direito é uma dessas ciências que fazem com que a antropologia ela tenha, digamos assim, lastro, ou ela tenha consistência. É por isso que ela está aqui, apesar de pouco tempo destinado a ela, mas ela está aqui para que a gente possa fazer essa discussão. Pensando nesta ementa, eu tracei o seguinte objetivo: refletir a importância da ciência antropológica na formação dos bacharelandos em direito, compreendendo que os povos são resultados de confluências culturais, indicando neste aspecto a apreensão de uma cultura jurídica voltada para uma sociedade plural, justa e humana. Então, tem elementos aí nesse objetivo. Claro que todo objetivo, ele é um objetivo, todo objetivo ele tem fim, ou seja, ele precisa atingir algo, ele pretende, claro, primeiro pretende, depois precisa atingir algo. O que eu quero atingir é mostrar para vocês a importância da antropologia, vocês que estão estudando direito. Também pretendo mostrar, e eu creio que vocês já sabem disso, mas não é demais dizer que os povos são resultados de confluências culturais, até para que a gente combata fortemente os movimentos de xenofobia, aqueles movimentos que, de repente, eles aparecem na sociedade reclamando cultura pura. Nós já tivemos isso ao longo da nossa história e já vimos atrocidades acontecerem em função desta reclamação de cultura pura. Nós somos resultados de confluências culturais. E claro que nós temos que pensar na cultura jurídica. A cultura jurídica, ela precisa olhar para a sociedade que é diversa, que é diversificada. Cada vez mais, essa sociedade se reconhece como diferente. E aí o Brasil é um país resultado desta diferença. Nós somos resultados dessa confluência cultural. E a cultura jurídica, ela precisa apontar sempre, como eu coloco aí no final do objetivo, para uma sociedade plural, justa e humana. Não tem como, você pensar uma justiça ou uma cultura jurídica que não tenha isso como fim. Apesar de que, na prática, às vezes nós vemos, nós ouvimos e nós sabemos que a cultura jurídica pode apontar para particularismos, para individualidades, para interesses políticos partidários, mas não é para isso a cultura jurídica. A cultura jurídica e a própria justiça é pensar no todo e saber que esse todo, a coletividade, ela é diversa e ela é diferente. Jamais podemos aceitar, por exemplo, e aí eu vou me referir a um fato que acho que vocês tiveram conhecimento, eu creio que foi juíza, que deu uma sentença esses dias que enquadra a pessoa que está sendo condenada, enquadra ela ou coloca ela como resultado de uma cultura ou como resultado de uma etnia, Jamais a gente pode, neste caso, aceitar isso, especialmente na cultura jurídica. Nenhum povo é resultado de sua etnia, Nenhuma cultura ela vai produzir isso.
Ninguém deve ser, digamos assim, mostrado, analisado, né, comentado em função da sua língua, do seu território, ou, não é, ou da sua origem humana, seja essa origem branca, seja origem nativa, né, seja os povos asiáticos, os africanos, né, os povos aqui brasileiros, que são negros, que são índios, que também são europeus, que são nordestinos, que são sulistas, que são nortistas, ou seja, são povos, como eu disse para vocês no início dessa aula, somos diferentes sim, mas a diferença não implica em inferioridade ou superioridade. Né? Essa discussão já foi muito forte no Brasil, no século XIX. Nós já criamos políticas de branqueamento aqui no Brasil, mas isso já foi superado. Nós não podemos agora pensar que, por exemplo, o nordestino sertanejo é um bronco ignaro. Isso já foi dito no passado. Né? Mas isso não pode se repetir. Aqui o negro ele é indolente. Nós não podemos repetir essas expressões, porque isso, a própria ciência já provou que essas coisas não existem. E, de vez em quando, infelizmente, né, você se depara com uma sentença de uma magistrada que não faz em suas escritas esse absurdo. Então, o que eu pretendo nesta disciplina é mostrar para vocês como é importante a antropologia, até para que a gente possa, inclusive, promover na nossa sociedade o respeito ao outro. Meus objetivos específicos: apresentar o conceito de antropologia, enfocando seus campos do saber e seus métodos de apreensão da realidade humana, relacionar os aspectos que definem uma aproximação cada vez mais simbiótica entre a ciência antropológica e o direito, entender de que forma as sociedades são compreendidas a partir dos conceitos de cultura, compreender a cultura e sua relação plural com a ciência do direito, enfocar a relação entre identidade, etnocentrismo e cultura. Então, são esses objetivos. Claro que, quando eu traço os objetivos, eu linko os objetivos com os conteúdos. E aí nós vamos ter um texto sobre antropologia, o que é, seus métodos, suas correntes, os principais teóricos. Depois tem um texto sobre antropologia e o direito, tem um texto sobre a cultura, tem um outro texto sobre a relação da antropologia e o direito, focando o chamado pluralismo jurídico, e tem um texto da cultura e o direito. São 5 textos. O texto maior é esse primeiro texto, ele é um pouco maior porque ele, de certa forma, apresenta os aspectos teóricos e metodológicos da ciência, mas os outros textos são textos que vocês vão ver que são textos não muito grandes, né? Não são textos tão longos, tão difíceis, tão complexos de serem entendidos. Portanto, não tenham medo da disciplina, tampouco tenham medo lá do professor, que às vezes, ou na maioria das vezes, faz medo, mas não tenham esse medo. A nossa disciplina, ela será vivenciada aqui, eu creio que no semestre todo, nesta modalidade, certo? Que é a modalidade remota, com aulas ao vivo. Caso eu tenha alguma dificuldade com internet que caia, porque isso pode acontecer, da internet cair, ou de um problema de ausência, que é difícil, como vocês já me conhecem, né, de se ausentar. Como eu disse para vocês, eu tenho aulas gravadas, né, eu já tenho aulas, videoaulas já preparadas, prontas sobre essas temáticas. Portanto, em tese, todas as nossas aulas serão ao vivo aqui pelo Google Meet. Tem a sala de aula do Classroom, que é também do Google. E vou intercalar as minhas aulas com alguns debates, né, com algumas discussões e alguns vídeos que existem na grande rede, no YouTube, que vão servir aqui para a nossa discussão. A aula será expositiva, com o uso de slides e explicação do slide. Vocês já sabem como
funciona a minha aula. Eu vou também trabalhar na avaliação de forma somativa. Ao invés de fazer uma avaliação na unidade, eu vou fazer 2 avaliações em cada unidade. Então, não vai ter uma avaliação daquele texto de antropologia, depois tem uma avaliação do segundo texto. Vou trabalhar com 2 questões também, certo? Eu ainda não defini o tempo da avaliação, o tempo em hora relógio, porque quando a gente trabalhava com o Moodle, dava para a gente especificar de tanto a tanto. Nessa plataforma, eu ainda não experimentei a questão de estipular o horário. Então, ainda vou avaliar como a plataforma ela funciona. Enquanto... Professor, Oi. a gente teve uma reunião com o coordenador e ele disse que os horários das avaliações seriam sempre os horários de aula. Então, seria no horário normal de cada professor. Eu sei, mas vai ser no horário da aula. O que eu estou dizendo é que eu não sei como é que é estipulado o tempo da plataforma, porque eu sempre dei mais tempo. Eu sei, mas ele disse que esse tempo seria o tempo da aula. Não, mas quem definisse é o professor. Foi isso que ele passou para a gente. Sim, mas se eu quiser deixar a avaliação o dia todinho, eu posso deixar, entendeu? Para a gente seria ótimo. Principalmente nas que a gente tem que pensar muito. Sim, no semestre passado, eu trabalhava com um tempo de pelo menos 6 a 8 horas. Só que a plataforma, ela me ajudava nessa coisa do tempo, tá entendendo? Claro que eu abria a prova, a aula de 7h30 da manhã, a prova estava disponível 7h30 da manhã. A prova da noite, não é? Eu abria a prova da noite no Moodle às 14 horas e fechava às 23h55. Eu trabalhei assim no semestre passado. Entendeu? Era ótimo. Entendeu? Porém, não é? Eu ainda não avaliei, porque eu preciso conhecer a plataforma em termos de atividade, de como é que funciona a atividade. Claro que a atividade precisa ser postada na plataforma, não é enviada pelo e-mail, né? Nós tivemos um treinamento que a gente viu que a plataforma ela tem um modo de você colocar as questões, tem o gabarito, que também vai ser disponibilizado na própria plataforma. Mas eu só posso ver isso na hora que nós fizermos, daqui a alguns dias, a primeira atividade, certo? Então, tem 2 atividades, 2 questões em cada atividade. Cada atividade vale 5, então 10. E na segunda unidade, nós vamos ter também mais 2 atividades. Sendo que a segunda atividade da segunda unidade são 2 textos, não, porque eu vou trabalhar com 5 textos. Então, primeiro, segundo, terceiro, e ali no finalzinho, certo? Neste finalzinho aqui, 2 textos para essa atividade subjetiva. A bibliografia é uma bibliografia muito simples, muito básica, vocês já tiveram acesso a essa bibliografia, né? Está lá na sala do Classroom. E o meu e-mail, em função do uso dessa nova plataforma, ele foi modificado, e vocês tendo com que falar comigo, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, manda para esse e-mail, moisés.almeida@prof.facap.br, certo? Se vocês quiserem os textos que eu acho que não precisa, já que está na plataforma, vocês podem, neste caso, baixar os textos lá da plataforma, mas se quiserem por e-mail, é só me pedir, certo? Que eu também posso enviar para o e-mail de vocês. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vocês estavam vendo o slide? Sim. Pronto, aí saiu o slide agora, né?
Muito bem. É porque quando eu estou na plataforma, aliás, quando eu estou no slide, quando eu estou no slide, eu não vejo a plataforma aqui, né? Não sei o que está, neste caso, acontecendo. O que eu vou mostrar para vocês é a pasta dos textos, certo? Vou aqui apresentar essa pasta dos textos só para fazer o checklist aqui, né? Essa é a pasta dos textos. Tem o cronograma, certo? Tem o programa, tem o conceito, não é? O texto sobre o conceito de antropologia, antropologia e o direito, a cultura, apontamento sobre a relação do direito com a antropologia, que aí eu volto para esse tema, para falar do pluralismo jurídico e mostrar para vocês algumas experiências desse pluralismo, e tem a cultura como direito, certo? São 5 textos, não são, como eu falei para vocês, não são textos longos, não é, exorbitantes. Vou também compartilhar com vocês o cronograma que vocês também têm, certo? Aqui está o cronograma. A aula de hoje, que é 20/8. Apresentação do planejamento. Dia 27, o conceito de antropologia. Dia 3 de setembro, também continuo com a aula do conceito de antropologia. No dia 10 de setembro, percebam que daqui menos de um mês, né? Nós já teremos a primeira atividade avaliativa, certo? Que é desse texto. Aí a gente já, não já fica tranquilo com esse texto. Depois tem Antropologia e Direito, 3 aulas, 17/9, 24/9 e 1/10. E no dia 8 de outubro tem a outra atividade. Então, por volta de 8 de outubro, a gente termina a primeira unidade. Aí, 15/10, 22/10 e 29/10 tem a explicação sobre cultura. E no dia 5 de novembro tem a atividade, certo? Desse texto de cultura. Depois tem o texto de apontamento sobre a relação entre antropologia e direito e o texto da cultura como direito. São 3 dias, né? 12/11, 19/11 e 26/11. E a programação para a gente encerrar, para quem passa por média, dia 3/12, que é a atividade desses 2 textos. Dia 10/12 é a terceira avaliação, são 2 textos, e no dia 17/12 é a avaliação final, que também são 2 textos. E vocês não se assustem, porque tem 7 de janeiro. No CIFAC, que é naquele portal dos alunos, quando vocês acessam quando vocês acessam e tem lá as notas, tem essa aula do dia 7 de janeiro. Mas eu fiz aqui uma programação para que a gente não use essa aula de janeiro, e eu espero que a gente não use, e creio que não vamos utilizar, em função das aulas serem remotas, né? Como eu disse para vocês, se tiver algum problema, a aula fica gravada, vocês fazem o compromisso de assistir a aula em outro dia, em outro horário, se tiver algum problema, aí a gente segue o cronograma. Conquanto, eu vou pedir para aqueles que tiverem dificuldades nas avaliações, com acesso à internet, que façam um print dessa dificuldade, né? A internet caiu, não voltou, faça um print dessa dificuldade para que, né, eu possa me organizar e, claro, autorizar e mandar uma atividade, uma outra atividade, ou postar uma atividade na plataforma para a pessoa que tiver esse problema. Conquanto que nós poderemos ter esse problema. Tanto eu posso ter um problema com a internet, como vocês, né? Isso é natural, a gente sabe que, infelizmente, não é, as nossas bandas largas, os nossos sinais, eles não são com tanta qualidade, com tanta velocidade, né?
A gente sabe que você, às vezes, compra 100 e só chega 50, não é? A gente tem esse problema aqui no Brasil. Portanto, essa dificuldade, ela poderá ocorrer. Eu já vi aí no chat, inclusive, que teve gente já relatando, não é, que teve essa dificuldade ao entrar, não é? Silvana, ela estava tentando entrar com um e-mail particular e aí foi negado porque tem que entrar com e-mail institucional, certo? E alguém está dizendo aqui que Maria Clara não está conseguindo entrar com e-mail institucional, não é? Eu não sei por que ela não está, não sei porque ela está com essa dificuldade, certo? Mas, Professor, Silvana... mas é isso que eu não entendo, porque eu estava assistindo as aulas pelo celular com e-mail institucional. Eu só voltei, entrei na sua aula e aí foi recusado várias vezes. Aí eu Porque saí, aí fui para o notebook. você estava entrando com e-mail normal. Mas é isso que eu não entendo, porque quando eu faço o acesso no sistema, eu faço acesso com o meu institucional. Ele aparece para mim, tanto que eu até desativei o pessoal, para que ele não aparecesse mais, mas só apareceu na sua aula, por isso que eu não estava entendendo. Pois apareceu seu e-mail normal aqui. Certo, eu vou ver aqui o que é que eu faço. Obrigada. O que foi orientado foi que nós usemos esse e-mail institucional, certo? Para que vocês, inclusive, possam ter acesso a todas as coisas do Google, que parece que a FACAP comprou aí, ou vai pagar ainda por esse pacote do Google, certo? Mas isso acontece, né? Quando você vai mudando, né, de celular para computador, geralmente o celular, você tem sua conta logada no outro e-mail, e aí, não sei se no celular você consegue abrir uma janela anônima. O que foi orientado foi que sempre que nós fôssemos entrar nessa plataforma, entrássemos com janela anônima. Não sei se pode ter ocorrido isso com você e com outras pessoas. A orientação é que entre com janela anônima, para ficar, digamos assim, mais fácil. Vou tentar dessa vez. É que eu estava assistindo todas as aulas pelo celular, e só essa que foi recusada, por isso que eu não entendi. Mas eu vou tentar com a janela anônima. Pronto. Eu não sei se entra no celular com janela anônima, né? E você poderia estar assistindo às outras aulas, porque pode ser que o docente tenha permitido, entendeu? Porque se permitir, entra. Não tem problema nenhum, né? Mas a orientação é que a gente não permita com outro e-mail. Então, eu estou seguindo uma orientação que está na normativa, certo? Veja se você pode, pelo celular, entrar com janela anônima ou, ficar não logada na conta que está logada no celular, certo? Deixe-me ver se tem problema, eu vou resolver. Esse problema eu vou resolver. Obrigada, professor. Tranquilo, Silvana. Tem alguma dúvida sobre o programa, sobre o cronograma? Alguma pergunta? Está claro? Não, ficou bem claro. Certo. Deixe-me ver aqui o que eu tenho mais para mostrar para vocês. Dizer para vocês, né, que nós temos a nossa, acho que vocês já viram na sala de aula, não é, de antropologia noturno, vocês já devem ter visto lá, tem os textos, não é, e eu vou ficar postando os links das aulas gravadas e postando os links dos filmes. Eu não vou colocar os vídeos dentro aqui desta plataforma, certo? Eu vou sempre colocar os vídeos, vou colocar o link e vocês vão acessar o link direto no YouTube. Hoje, daqui a pouco, eu vou trabalhar com um vídeo e aí vou pedir para que vocês acessem pelo link, porque pela plataforma dá muitos problemas, vai depender da velocidade da internet, pode ficar falhando, então eu não vou trabalhar com vídeos dentro dessa plataforma. Eu vou trabalhar com os links que eu vou deixar sempre aqui
não no chat. E lembrando também que toda vez que eu tiver com slide, se alguém quiser falar comigo, por favor, fala ao microfone, porque eu não consigo ver aqui o chat, certo? Só fazer essa lembrança. E dizer para vocês, das redes sociais, vocês sabem que neste tempo de pandemia, nós terminamos ativando, neste caso, as nossas redes sociais, e aí eu vou mostrar para vocês as redes sociais que eu tenho alimentado ainda essas redes sociais. A minha página no Facebook, que é a minha fanpage, eu tenho, às vezes, alimentado essa fanpage com algumas informações, certo? Então, vocês podem, se quiserem curtir a página, podem acessar essa página, a página está aqui, professor Moisés Almeida, @ professor Moisés Almeida, é a página lá do Facebook. De vez em quando eu coloco algumas mensagens, alguns textos lá na página do Facebook. Também vocês sabem que eu tenho o Instagram, Por favor, não fiquem rindo aí da foto quando eu era pequeno, que é essa foto aqui, Veja se vocês conseguem até saber quem sou eu nessa foto, mas tem aí meu pai, tem minha mãe, tem meus irmãos, Meu pai e minha mãe já são falecidos e alguns irmãos e irmãs ainda são vivos, ainda existe, graças a Deus, mas é aí, que na minha casa, o meu pai colocou esse quadro na sala, um quadro com giz, para que a gente pudesse estudar, mas pouca gente usava o quadro, eu não sei porquê, O quadro já me perseguia, alguém falou aí no Instagram que o quadro já me perseguia desde eu pequeno. E, claro, que vocês precisam conhecer os professores de vocês a partir do currículo, Então, tem essa plataforma chamada plataforma Lattes, Lattes com 2T, está aqui, vocês podem procurar no Google, plataforma Lattes, aí aqui vocês vêm em buscar currículo, clica no buscar currículo, vai aparecer essa página. Vocês desmarcam aqui de doutores, marcam aqui demais pesquisadores e colocam o nome do professor que vocês querem conhecer, no sentido de que, conhecer academicamente. Coloca o nome, e aí, de qualquer docente do curso de Direito, estou mostrando aqui o meu, vem aqui em buscar, apareceu aqui, Moisés Diniz de Almeida, está aqui, e abrir o currículo. Abre o currículo, esse currículo ele é público, e vocês podem ver um pouco da minha história acadêmica, Ela está aqui nessa página, tudo que a gente vai fazendo, nós vamos, nesse caso, colocando aqui dentro. Aluno que a gente orienta, livro que a gente escreve, congresso que a gente participa, palestra que a gente dá, mini curso, aula na pós-graduação, tudo isso aqui é o currículo dos professores, que eles vão alimentando a partir, digamos assim, das suas atividades acadêmicas. Portanto, vocês podem fazer esse caminho para conhecer quem são os professores que dão aula para vocês. E aí, como eu disse para vocês, que eu vou sempre trabalhar com um link quando eu tiver algum vídeo, eu gostaria que vocês acessassem este link, assistissem esse vídeo, e depois vamos retornar para fazer uma conversa a partir da discussão que esse vídeo ele vai apresentar, ok? Então, acessem este link, assistam o vídeo e nós retornamos para a conversa sobre o
o vídeo, ok? E aí, minha gente, conseguiram assistir? Sim, sim. Sim, professor. O que acharam? Isso é um problema ainda vigente no Brasil? Infelizmente, muito atual, professor. Inclusive, as entrevistadas no documentário, algumas que contaram histórias da vida dela do ensino médio, a gente percebe que elas são jovens, muito jovens. Então, assim, foram acontecimentos muito recentes na sociedade. A gente imagina que, pelo menos assim, no meio que eu vivo, eu não vejo isso assim muito, né? Porque, graças a Deus, eu vivo no meio bom, mas é uma coisa muito, ela está muito intrínseca na sociedade, assim, parece que a gente tem a impressão que não vai acabar nunca. Muito atual. Quem mais quer falar? Professor? Pode dizer, Daiane. Eu acho que é muito também o que uma falou sobre o estereótipo que se passa de quem é bonita, quem é desejada é a mulher branca de cabelo liso. Então, eu passei pelo processo de aceitação do meu cabelo e até hoje é muito difícil eu aceitar eu sair com ele solto, porque eu acho que atualmente está se tendo muitas modelos negras com cabelo crespo, cacheado, mas na realidade, quando a gente sai de casa, é muito mais complicado. Para mim eu fico com vergonha de sair, eu fico achando que alguém vai olhar para mim de um jeito, eu quero prender ele porque eu fico com medo do que a sociedade vai pensar, porque me reprime muito esse pensamento e também por causa da representatividade. Que eu vou para alguns lugares e não tem pessoas negras, mulheres com cabelo solto, que eu possa me sentir também mais confortável de sair assim. Quem mais pode falar? Um de cada vez, gente. Professor? Fale, Fernanda. Eu acho que vai muito em cabeleira, né? Elas salientaram bastante a questão do cabelo, de serem colocadas como estereótipo da mulher não bela. Tem que lembrar também que essas mulheres, nos momentos mais delicados da vida, no parto, por exemplo, elas também passam por isso. Elas sofrem violência, além de tudo, institucional. A mulher negra, por exemplo, quando ela vai parir, ela é a mulher parideira, que anestesia, sabe que pode aguentar mais que as outras. Então, bem além disso. E a gente não percebe, até no dia a dia. Né? A gente fala certas coisas sem perceber. Eu lembro um dia, eu estava comentando, que quando eu assumi meus cachos, eu lembro que eu estava na loja e a moça da loja disse assim, nossa, que cabelo bonito. Eu queria ter coragem de sair com o cabelo assim. E olha que o meu cabelo é um dado, ele não é crespo. Eu acho que, como a Ana falou, é o que eu tenho para mim que é o tipo de cabelo que sofre ainda mais preconceito, porque ele chega mais perto dessa cultura negra, né? Então, mesmo sem perceber, a gente fala. Minha filha, por exemplo, cabelo cacheado também. E a minha outra filha tem o cabelo liso. Inúmeras vezes, ela já ouviu na escola que o cabelo da irmã era lindo. Chegou um belo que eu queria também alisar o cabelo. E aí eu percebi, como a Nike Anitta, né? Eu percebi, sabe? E a Nai não, desculpa, a moça do vídeo, ela falou que as pessoas dentro da casa dela faziam essa violência também, né? E eu percebi que eu não me assumi como a minha filha ia se assumir também, ia assumir esse lado. Sim, Naina. Sim, pode falar. É muito isso que Fernanda falou. Eu estava um dia no trabalho e aí uma senhora chegou para ele, nossa, seu cabelo bonito. Aí ela
é muito isso de que a gente não sabe, a mulher falou no vídeo, que a gente não sabe o que é racismo, se a gente não entende. E ela falou, e dá para pentear? Aí eu falei, dá sim, é normal. Então, é muito isso, porque a gente não sabe como aqui em casa, minha mãe também é assim. Ela alisou meu cabelo quando era pequeno, porque ela falou que eu chorava muito quando ela ia pentear meu cabelo. E aí, eu sei que ela não faz por mal, às vezes ela quer que meu cabelo fique baixo, não sei o quê. E eu falei, não, mãe, eu quero meu cabelo alto, eu quero ele armado. Mas eu entendo porque, na visão dela, a sociedade vê o meu cabelo o quê? Solto, liso, baixo. E aí eu tento explicar, mãe, não é assim, eu entendo, mas comigo não é assim. Eu quero aprender a gostar do meu cabelo assim. Porque é muito difícil a gente gostar de uma coisa que se foi passado por muito tempo como feio. É muito difícil a gente se aceitar. É isso. Pois é, os estereótipos são difíceis de serem quebrados, né? São estereótipos, não é, de centenas de anos, e que quando, não é, esses estereótipos são questionados, eles são difíceis mesmo de ser quebrados. E essa questão do cabelo é um dos estereótipos. A pessoa tem que ter o cabelo liso, né? Liso é o sentido, nesse caso, da beleza. E, com certeza, isso implica, não é, num tipo de olhar e num tipo de racismo que vai sendo construído. A frase, desculpe eu ter rido, não é? Não foi nenhuma atitude racista, mas a frase que ou a pergunta que a moça te fez, dá para pentear, já é algo, não é, que representa esse tipo, não é, de racismo, que é um racismo que ele está dentro e a pessoa às vezes nem percebe, não é, que aquilo é uma atitude racista. Mas eu gostaria que vocês também abordassem o tema das crianças. Por que das crianças? Né? Porque a gente vem trabalhando já há muito tempo contra o preconceito. E por que será que ainda, por exemplo, nas escolas, esses estereótipos eles são ainda reproduzidos, né? Essa coisa, por exemplo, do concurso de beleza, né? Ou, por exemplo, no São João, a rainha do milho. Não é? Alguém já viu uma rainha do milho negra? Eu queria que vocês também tocassem nesse assunto. Professor, eu acho que tem duas pessoas. Tereza, a sociedade já impõe padrão, né, de beleza, isso tem muitos anos, mas eu acredito que tenham percebido isso na atualidade, que essa turma mais jovem, por exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos, a turma dela toda, assim, eles fazem um movimento em defesa das minorias, em defesa dos estereótipos, em defesa da utilização do brinco, tudo dessa sociedade atual, da aceitação. Então, assim, eu já presenciei várias cenas, assim, às vezes, em festas, em almoço, de família, da família, e a posição dela é bem forte nisso. E me deixa feliz, porque a gente sabe que o racismo, a discriminação existe para a mulher, para o negro, para o homossexual, mas que essa turma que está agora está com uma visão diferente. Então, isso vai muito no meio de comunicação que tem ajudado, dessa inovação, do incentivo a pessoa a respeitar o outro e aceitar da forma que ela é. Então, acho que está tendo evolução muito nisso. Cíntia. Sim. Ana Mara ou Cíntia? Sim. Depois Ana Mara. Vocês podem se inscrever lá no chat também. Assim, eu acredito que uma das formas mais fáceis de resolver é porque as pessoas, às vezes, falam uma coisa e fazem outras. Na questão da educação, principalmente na educação infantil, teria que ter mais pessoas envolvidas que tivessem o poder de mudar isso. E de que forma? A educação infantil, ela é uma base para tudo, para você ali mostrar à criança o que está acontecendo, como são as coisas, ensinar,
Mas se você já é racista e você ensina, você já começa dali errado, entendeu? Então, as crianças, elas não têm essa maldade de fazer distinção. O problema é que elas aprendem em casa, né, com o sistema da casa, família, e chega na escola e reproduz o que vê. Então, cabe ao professor daquela sala trabalhar isso na criança, para que ela possa, lá na frente, ser uma pessoa decente, que respeite os outros. Porque essa questão do cabelo, né, as meninas aí no vídeo falando, e quando eu era criança, eu fazia trança no meu cabelo, para o meu cabelo ficar ondulado, cacheado, enrolado, né? Na minha época, né, bem assim, um tempo, bem aí, ninguém fique rindo, mas dava um produto no cabelo que chamava permanente, que era para poder ficar com o cabelo cacheado. Então, eu queria ser negra, né? Quando eu tinha, 12 anos, eu quase peguei um de pele. Hoje eu sofro algumas consequências por conta disso, porque me disseram que se eu passasse café em mim e misturasse com óleo e passasse em mim, ficasse no sol, eu ia conseguir ficar negra. Porque eu acho a cor negra assim a coisa mais linda que tem, aquela, sabe? Eu admiro. E aí, resultado, peguei uma insolação terrível, tive que deitar em colchão de água e tudo, né? Porque a minha mãe não incentivava certas coisas. Então, a cultura das pessoas, hoje eu creio que tá mudando para melhor, está mudando. Por quê? Porque justamente está tendo esses movimentos em prol do respeito, que tudo começa a partir do respeito. Lana Mara queria falar, né? Moisés? Oi, tinha Lana Mara, depois Danilo. Lana Mara quer falar ainda? Então, Danilo, pode falar. Eu discordo um pouco da fala da colega aí, dessa questão da escola ensinar. É mais uma responsabilidade do professor fazer isso, sabe? Acho que essa é uma coisa que tem que vir de casa, de berço, ensinar seus filhos a respeitar. Não importa se é a cor, não importa o que é, tem que ter respeito pela outra pessoa. Tem que nascer em casa, no seio da família. Os meus eu ensino os meus todos os dias, sabe? A não ter distinção com ninguém, com pele, com cabelo, com que nada. Então, somos todos iguais. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, acho que antigamente, ainda na minha infância, quando uma criança tinha um problema na rua, os pais chegavam, uma criança negra, na verdade, chegava e eu vi muitos pais dizerem assim, você sabe o que é o problema, né? Você quer se misturar com esse pessoal, você está vendo a sua cor. Ou seja, o branco inferiorizava o negro e lá ele ficava. Até os pais em casa diziam que ele era daquele jeito mesmo. E me deixa um pouco feliz que nós mudamos muito isso, né? Hoje as pessoas levantam a cabeça e podem dizer, não, de jeito nenhum. Está errado. Somos todos iguais. Temos os mesmos direitos, sabe? Eu acho que mudamos bastante em relação a isso. É uma vitória que, aos poucos, a gente vai conseguir vencer, né? Acho que, passo a passo, nós vamos conseguindo superar esse dilema. Danilo, mas não é uma obrigação do professor em si, claro, cada família é responsável pelos seus filhos, mas eu creio que a educação, o professor, ele consegue trazer uma melhora muito grande em todos os sentidos, em todos os aspectos da sociedade. Agora, Nayane. Aliás, professor. Fernanda. Sim, professor. Lana Mara, você estava inscrita. Professor? Sim, Lana Mara. O senhor está escutando? Sim. Está escutando? Tô. Porque naquela hora... Sim, fale. Eu vou tentar ser breve, porque esse assunto, ele mexe muito comigo. Eu concordo com o que Cíntia falou, na verdade, eu fico emocionada, assim. Para quem não me conhece, eu sou branca, né? Mas, infelizmente, desde os 10 anos de idade, eu descobri da pior forma possível o quanto a sociedade ela é racista. Quando eu tinha 10 anos de idade, para quem é católico, né, sabe disso, eu escolhi padrinhos negros, né? E aí meu padrinho, acho que, enfim, né, por muita coisa que passou, ele perguntou para uma criança
que não sabia ainda o que era racismo. Ele perguntou, e vai dar certo um preto com branco? E foi a melhor escolha que eu fiz. São pessoas incríveis, raríssimas, as verdadeiras agulhas no palheiro, como se chama. E aí muita gente, quando me via com eles, perguntavam, na maior cara de pau. Inclusive, meu padrinho, ele faleceu de um acidente de carro, mas era uma pessoa muito conhecida em Petrolina, em Juazeiro, né, um excelente professor. E aí muita gente perguntava, olhava assim e perguntava, você foi sequestrada? Sem mentira nenhuma. Na época, eu ficava estarrecida com aquilo. Meu ex-namorado é negro também, e é incrível como as pessoas olhavam assim para a gente quando chegava em qualquer ambiente. Você via, não falava, mas você via o olhar de espanto. Eu vou ser sincera, eu vejo muito na sociedade hipocrisia. Tem muita gente que diz que não é racista, provavelmente com medo de não pegar um processo, mas eu consigo distinguir uma pessoa racista e não racista só pelo olhar, porque desde os meus 10 anos de idade que eu vi essa realidade, né? Eu convivi com essa realidade, eu tenho muitos amigos e amigas negras. Então, assim, o povo não fala, mas você vê um olhar torto, um olhar de espanto, principalmente quando vê uma pessoa branca com a negra. E na época que eu tive esse namorado negro, uma pessoa da minha família perguntou, que eu acho isso um absurdo, meu Deus, você vai ter uma filha ou um filho negro, você vai ter vergonha? Eu achei isso uma coisa tão pequena assim. Enfim, esse assunto eu vou tentar não me prolongar, porque quem convive comigo sabe que eu já entrei em várias confusões, assim, da maneira saudável de falar, por conta disso, porque é uma briga que eu compro desde criança. Valeu. Fernanda? Não, professor, para acrescentar, assim, eu concordo tanto com Cíntia quanto com o Danilo, um pouquinho de cada lado. Na escola, assim, realmente, o professor tem que estar preparado. A escola das minhas filhas tem professores maravilhosos. Agora, é difícil manejar um sistema que está todo montado. Por exemplo, nos livros das minhas filhas, eu vejo o ideal de família que tem lá, sabe? Eles colocam... Minhas próprias filhas sabem dizer, mamãe, tem diversidade aqui, tem boneco de todas as cores, sabe? Mas é difícil para elas, mesmo aprendendo em casa, reforçando, é difícil para elas, por exemplo, não dizer, é o cor de pele, porque mesmo que você trabalhe, mesmo que o professor trabalhe na escola, vai ter sempre uma família diferente ali. Cada criança representa uma família diferente. E é que a gente tem que bater na tecla. Eu costumo dizer, uma filha minha tem o cabelo cacheado, mas é branco, e as pessoas sempre salientam isso. A outra é negra, e ter o cabelo liso. Ninguém nunca até hoje disse que ela é negra. Ela é sempre uma índia. E eu costumo chamar ela em casa, a gente reforça isso. É minha preta, minhas pretas. Porque se um dia, eu crio ela para se um dia alguém chegar e disser que ela é negra, ela vira para a pessoa com orgulho e diga muito obrigada, agradeça. Agora, se a gente vacilar, se ficar... se a gente tiver tabu na hora de falar, as coisas se complicam. E não é sempre que a gente está aberto para isso. Eu, por exemplo, já fui preconceituosa comigo mesma. Quando eu não assumi o meu cabelo, eu demorei, fiz a transição, foi complicado. Até outro dia, como o Nai estava falando, eu me vi na prateleira do supermercado procurando um gel que definisse, para diminuir o volume, e contei aquela cabeleira. Então, acho que quanto mais... A gente não pode se calar, a gente tem que continuar falando, mas eu acredito muito na linha do amor, da insistência, sabe? De falar todo dia, mas de uma forma que... acho que eu acredito que a briga não leve a um lugar muito bom, né? Mas acho que a gente tem que quebrar o tabu, falar sempre e acolher também essas pessoas, porque nem sempre elas querem ser racistas, não. Tá incrustado na gente. A gente tem que pensar por esse lado. Valeu. Nayane? Eu acho que o senhor falou sobre como a gente não vê muitas no concurso modelos, crianças pequenininhas. Eu acho que é muito sobre a representatividade. Se eu não vejo nenhuma menina negra no concurso, como é que eu vou me sentir confortável para entrar nesse concurso? É como muita gente se enxergou quando a Maju, do Jornal Nacional, ela entrou. Todo mundo ficou, nossa,
ter uma mulher no jornal, uma mulher negra, cabelo cacheado, cabelo crespo, no jornal. Então, a gente começa a achar que a gente pode conseguir por conta da representatividade. E o que Fernanda falou sobre a filha dela, sobre ela chamar ela de preta, e que muita gente diz que ela é índia, é porque eu não lembro, eu acho que eu li em um livro, que a gente tem a tendência de embranquecer. Nós, negros, temos um enorme tom de várias cores, tons, só que a gente tem a necessidade de embranquecer para dizer que a gente não é negro. Eu estava discutindo isso com uma amiga, porque a gente, nossa, será que eu sou negra? É só pelo fato de que a gente quer embranquecer, para tirar dessa coisa de racismo, de preto, a gente tem a necessidade de embranquecer, porque o racismo está enraizado e é muito difícil a gente tirar. E eu estava lendo um livro de Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, e ela fala o quanto no tempo da escravidão as mulheres eram comparadas aos homens do mesmo jeito, como falou no vídeo, que acha que diminui, mas elas eram comparadas aos homens na força e no trabalho, e sofriam a mesma coisa que os homens sofriam, porque elas lutavam da mesma forma que os homens lutavam para terminar tudo que eles sofreram. Lucicleide, para a gente encerrar o debate. Professor, o vídeo me fez assim voltar um pouco no passado, né? Porque eu me vi por diversas vezes em alguns trechos, né? Como mesmo o senhor colocou aí na fala do senhor. Eu nunca entendi por que é que meu nome ou o nome de minhas colegas que tinha a cor de minha pele, porque eu sou negra, né? Por que é que a gente não era colocado para ser votado rainha do milho? Ou por que é que a gente não poderia ser a noiva da quadrilha, entendeu? A gente nunca entendia. E por que é que só as pessoas de pele branca, entendeu? Ou porque algumas músicas, por algumas pessoas, ofendia. Como tem até uma música de Luiz Caldas, né? Aquela Negra do Cabelo Duro. Quando os colegas cantavam, né? Ou as colegas cantava para a gente assim, mas cantava com desdém, ali ofendia. Não é a mesma forma que minha mãe me chamava de nega, neguinha, tá entendendo? Que era de uma forma carinhosa que eu me aceitava, certo? Porque assim, na minha família a gente nunca teve esse problema, porque era tudo misturado. Minha avó era uma branca, né? Branca, loira, mas que tinha um amor imenso pela pele negra, tanto que ela acabava sendo racista ao inverso, né? Ao invés de ser por negro, era pelo branco. Né, por conta da família dela, e ela casou com um negro, e dizia que a coisa mais linda era a pele negra. Então, assim, eu cresci não tendo esse preconceito, sou negra, tá entendendo? Porque, assim, minha família sempre fez com que a gente amasse o que é, certo? Mas, assim, há essa dificuldade aí, né, como a gente vê. Se a gente fala, ou se a gente falar que não existe racismo, a gente está mentindo e a gente está colocando um atalho em nossos olhos, entendeu? Porque a gente vê a todo momento, seja em um dito, né, que a gente vê no dia a dia e que às vezes até a gente fala sem saber o significado daquilo. Eu acho que é discussão que eu acho que não é daqui hoje, se o senhor abrisse mais, ia ter mais pessoas pedindo a voz, ou fala, né, para falar, o espaço para falar com relação a isso. Possa começar a isso, né, começar a desmanchar essa questão, a partir da gente, certo? Porque não adianta dizer que o outro tem preconceito se começa na gente. A partir do momento que eu não me aceito, ou que eu não aceito o outro, então eu também estou contribuindo com o racismo, independente de cor, independente de qualquer coisa. Pois é, minha gente, o debate ele é um debate longo, grande, a gente não pode nunca deixar de fazer esse debate. Diga, Danilo, rapidinho, porque a gente está quase encerrando, pode. Veja bem, hoje também tem a questão das oportunidades, do trabalho, de estudo, nas cotas, por exemplo. As redes sociais estão impregnadas dessas situações, né? As pessoas colocam, não, mas tem que haver vantagens para quem é pobre, não para quem é negro. E eu vi uma pessoa na televisão outra vez falando
Você imagine aí carregar esse peso de ser pobre, sabe? Enfrentar uma batalha de igualdade, que na verdade não é igual, ser pobre, e além de tudo, mais negro, sabe? Você já tem duas barreiras aí. Por exemplo, nas cotas. O cara diz, não, tem que ser um cara, tem que ser porque é pobre. Mas você imagine o cara que, além de negro, além de ser negro, carregar toda como é que se diz? O preconceito, ainda tem a questão de ser pobre, né? São duas situações aí. E as pessoas só veem por esse lado. Não, mas não tem nada a ver. Nós não temos nenhum débito com quem é negro ou coisa do tipo, não. Nós somos todos iguais e coisa e tal. Tem que dar oportunidade para quem é pobre. E isso é uma coisa muito difícil de combater. Pois é um tema que eu acho que ele não para por aqui, é um tema do dia a dia, é um tema da família, é um tema da religião, é um tema da escola, é um tema do direito, né? Especialmente do direito, porque existe uma norma, né, que trata dessa questão do respeito ao outro, existe uma norma que, inclusive, criminaliza o racismo. Portanto, né, serão temas que nós vamos tratar aqui, e está dentro do tema da cultura. Mas eu preciso encerrar a aula, porque vocês têm a próxima aula, não é? Vou fazer a chamada e na próxima quinta nos encontramos aqui nesse canal, certo? Alisson está aí? Alisson? Presente, professor. Pode falar o microfone ou pode escrever no chat, viu? Amanda Vitória? Presente. Ana Lúcia Nascimento? Ana Lúcia? Aparecida? Trancou, professor. Foi? Camila Emanuel? Camilo? Presente. Camilo está aí, né? Presente, estou, sim, senhor. César Júnior? César? Daniel Rodrigues? Danilo, eu sei que está aí que falou. Delmiro? Presente, professor. Diana Kelly? Felipe Teixeira? Presente. Fernanda Luiza? Presente. França Henrique? Presente. Isis? Jussara Denis? Jussara? Lana Mara, eu vi aí, né? Falou. Lara? Presente. Lucas Hernandes? Lucas? Presente. Lucy Cleide, eu sempre errava o nome de Lucy Cleide por causa desse G, eu falava Lucy Cleide. Lembra, né, Lucy Cleide? Lucy Cleide. Marcela. Marcos Vinícius. Marcos. Maria Cíntia também falou aí, né? Maria Clara. Presente. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Nayane. Rafaela. Raquel Batista. Raquel. Silvana, eu vi aí. Tereza, eu vi aí. Vinícius. E Vinícius? Aqui, professor. Aqui? Professor, eu coloquei presente no chat. Eu vi. Certo. Professor, eu também botei presente. Eu vi.
Professor, tô aqui. Eu vi, meu bem. Desculpa. Professor, o senhor já concluiu? Que eu tenho outra aula agora há pouco, já posso sair? Minha gente, muito obrigado, certo? Então, até quinta-feira nós nos encontraremos aqui novamente, ok? Boa noite para vocês e boa aula. Boa noite, até quinta. Professor, Oi. meu celular é Maria Clara. Eu estava na aula, só que meu celular descarregou. Certo. Viu? Ok. Professor, esse primeiro texto, o senhor tem como mandar por e-mail? Me peça lá pelo e-mail. Tá, vou pedir. Obrigada.